Então, galera, o que eles estavam falando, que eu acho que talvez vocês não conseguiram entender. Eles têm uma empresa de consultoria, na qual eles literalmente fazem um trabalho de aplicação. Só que não é a aplicação, Calma aí. A empresa, por exemplo, da GE, da Philips. Por exemplo, você está no serviço há um tempo, está precisando fazer uma otimização de protocolo, montar protocolos novos, esse é o trabalho deles, do professor Thomas e do Washington. Eles estão conectando aqui para mim o convite deles, tá? No 4G? Deixa eu só botar aqui no... Acho que... Falando um pouco da minha experiência com cardio, é um exame que eu particularmente gosto muito. Eu tenho uma história legal assim para contar, vou tentar ser rápido, que é quando eu fui fazer os primeiros exames de cardio na minha vida. Eu trabalhava no hospital, e vi um profissional do INCOR, né, aqui para Salvador, para poder fazer os exames de cardio do hospital. E ele só podia atender no meu horário. E aí o diretor médico na época falou comigo: Thomas, você pode fazer os exames de cardio com ele? Ele é um cara que, assim, que sabe muito e assim, vai estar com o tempo dele um pouco curto dentro do lugar, então você precisa conduzir os exames com mais independência possível para não atrapalhar a realização do laudo dele. E aí eu fiquei, nossa, deu uma... adrenalina foi lá em cima, né? Porque eu não conhecia o exame. E aí eu falei, não, vamos fazer sim, sem problema. Cara, eu comecei a comer livro nesse período. Aí foi muita tentativa de ver, assim, material didático, vídeos. E a gente sabe que não tem tanto assim, né? Então, acho que iniciativas até como a sua, né, do Simplificando a Ressonância Magnética, eu acho que é uma parte meio digital da coisa que pode trazer alguns artifícios para as pessoas a aceitarem esse desafio. Eu acho que se tivesse Simplificando a Ressonância Magnética, ou se eu não fizesse, se existisse uma Top Consultorias na época, as coisas talvez fossem mais fáceis de se aceitar. Mas não tinha, então era um desafio enorme. E, enfim, eu aceitei, eu disse, não, o cara vem, só pode no meu horário, o cara vem lá do INCOR, então eu tenho que aceitar o processo e aprender, né? E foi daí que eu comecei a buscar esses material didático, enfim, com muita dificuldade, né, em função da época, mas que deu certo, né? No final das contas, quando ele chegou, eu falei com ele, olha, cara, eu tenho uma noção muito mais teórica do que propriamente prática, mas que a gente pode ir juntos se organizando aqui para chegar num ponto ótimo, né, de trabalho. E foi assim que tudo começou, né, com a ideia daquele medo inicial, que eu acho que todo mundo tem, né, um pouquinho de receio com os exames logo quando você começa a fazer os exames. Sim. E aí, cara, depois as coisas começaram a fluir com mais facilidade. E aí eu fiquei, assim, bem feliz com o desenvolvimento. Eu acho que são esses desafios que fazem a gente crescer, né, profissionalmente, e com a ajuda de pessoas também, foi muito importante, né? E depois eu ainda tive a sensação incrível de ter um estagiário que me fez, assim, me ajudou muito a continuar esse processo de crescimento dentro da avaliação de coração, que é o Washington. Ele foi meu estagiário na época, e depois que eu saí desse hospital para uma outra oportunidade, ele que acabou ficando, né, responsável pelos exames de cardio durante muito tempo. Hoje a equipe dele já está mais uniforme, né, com relação aos exames. Isso é um crescimento ótimo assim, para a gente, né, porque eu não sei como é que é aí no resto do Brasil, né, mas pelo menos nos serviços que a gente tem visitado, né, como Top Consultorias, e no que a gente conhece também, né, de colegas de trabalho, muitas vezes o médico precisa ficar muito próximo, né, no exame, na execução do exame praticamente. E essa realidade é uma realidade que
principalmente no padrão socioeconômico que a gente vai ter no futuro próximo, e já tem, na verdade, gastar a mão de obra médica para ele ficar lá no acompanhamento dos exames, né, na programação de exames. Eu acho que isso é algo que não faz sentido, né? Então, é um exame que tem essa tendência realmente a evoluir para que os profissionais que executam esse exame tenham um pouco mais de independência e saibam discernir um pouco sobre os protocolos desse exame. Esse é o nosso propósito, né, enquanto empresa e enquanto profissionais também, né, com nossos colegas. Então, a minha experiência com coração também não é muito grande, né? Quando eu comecei a estudar ressonância, há uns 10, 11 anos atrás, eu fiz o estágio e acompanhei alguns exames. E depois disso eu passei 8 anos sem fazer um exame de coração. Então, há 3 anos atrás, quando eu vim para essa clínica onde eu estou agora, a primeira coisa que eu perguntei foi, faz cardio aí? Aí eles fazem, gente, eu já vim com dor de barriga de lá para cá, vocês não têm noção, porque eu morava em periféria, né? Primeiro paciente chegou, para vocês terem noção, quem precisava do exame era eu, de tanta gente ver que eu estava sentindo que eu ia botar aquele paciente na mesa. Mas eu acho que o segredo está em se preparar mesmo. Quando eu soube que eu ia fazer os exames, eu já cheguei de lá aqui com o livro, né, de cardio também. Eu comprei um de teoria e comprei um também de ressonância. Pedi orientação da doutora. Eu tive a felicidade do doutor Otávio, que é um médico especialista em cardiorressonância. Inclusive, ele fez especialização dele em Harvard. Ele veio aqui, ele que lauda nossos exames, então ele veio aqui, me deu uma noção de como a gente faz os exames, realizou muitos exames com a gente. E o radiologista com quem eu trabalhava antes, que era o doutor Bruno, eu liguei para ele e falei, doutor Bruno, o que eu faço agora? Ele fala, cara, ele pegou e me passou algumas instruções que foram muito úteis, mas a verdade é que teoria é diferente de prática, e por mais teoria que você tenha, na hora que você vai colocar aquilo em prática, a dor de barriga é certa. Né? Então eu tenho pouca experiência com cardio. Comecei a fazer cardio há uns 3 anos. E não aparece sempre, né? Então, hoje em dia eu já consigo sentar sem ter uma questão de arritmia e fazer o exame, mas já foi bem complicado. Eu acho que a ideia é essa, a gente vai, né, trabalhando a teoria e alinhando com a prática, e realmente isso vai dando mais segurança, né, às pessoas. E é isso que faz caminhar. Acho que eu de repente podia contar um pouco sobre esse período que ele estava aprendendo, né, com a ressonância cardíaca, né, como é que foi, se foi um negócio difícil, você foi para a prática, para a teoria. Nada. Eu digo, nada na vida é fácil, né? E tendo como professor Thomas, minha irmã, eu tive que botar pilhas e pilhas de livro, fora as sabatinas que todo plantão a gente dava, né? Chegava no plantão, Thomas e um grande médico nosso, um amigo, parceiro também, né? Jorge Torreão, a gente começava a fazer os exames e ele chegava para mim, no meio do exame, do nada, os dois paravam e sim, como é que faz aí o eixo curto? Sim, mas eu tô aqui tentando entender, gaguejava, eu lhe dei o material. Não, professor, tô aqui estudando com os dois, né? E suava feito cuscuz. E aí, o que os dois faziam? Vou ali tomar um café, não? E o paciente na mesa, peraí, pelo amor de Deus, me ajudem. Né? Então, assim, mas foi uma caminhada muito bacana, aprendi bastante com eles. Ainda trabalho com esse cardiologista muito bom, né, Dr. Jorge Torreão, que ainda me ensina muitas coisas. Que exame de cardio não é uma receita de bolo, né? Então, assim, você pode estar pronto, mas colocar o paciente na mesa, o que você pensa que é uma rotina, o paciente vai chegar lá, bem hipotético, tô com dor precordial. Aí o médico, então não teve nada, vou fazer isso sem estresse, de protocolo de habilidade. Você bota o paciente na mesa, o paciente pode ter uma massa, pode ter um trombo, pode ter um refluxo, pode ter várias coisas, você na hora lá, sem acompanhamento médico, sem alguém de mais expertise do seu lado, você faz o quê? Reza, né? Não tem jeito. Eu não sei se vocês são dessa época, né? Pelo menos coração já tinha WhatsApp pra mim, mas na minha época não tinha WhatsApp, né?
Não, E... não. 10 anos atrás. 10 anos, não tem noção do que é isso? O que me ajudou no caso do coração especificamente, que eu acho que vale ressaltar aqui para a galera que pode servir como dica, foi o seguinte. Veio o doutor Otávio, eu estudei a teoria, tentei colocar isso em prática junto com ele, entendi ali o que ele falou, mas você só sabe mesmo na hora que você vai fazer, se você entendeu. Então, quando a minha agenda estava vazia, eu colocava uma das meninas da enfermagem lá e tentava fazer aqueles planos sair, porque aquele 3 câmeras, só Jesus na causa. A gente vai dar até uma dica como fazer isso. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar pro pessoal, né? Se mais pessoas... Daqui a pouquinho a gente fala mais até sobre isso, sobre como fazer um 3 câmeras mais bonito e tal, né? Vai ser bem legal. Para a gente já começar, né, na estrutura, acho que já deve ter chegado bastante gente aí. O exame de coração, ele começa, como todo exame, pela parte de entrevista, né? Então, a entrevista ela tem que ser fundamental para qualquer exame, e no exame de cardio ele não seria diferente. Apesar de que a gente entende que, como a gente acabou de discutir, o exame de cardio às vezes vem com uma entrevista que induz a gente a um protocolo específico, né, a buscar uma determinada lesão. E depois, quando você começa a fazer a aquisição das primeiras imagens, a gente pode ser surpreendido com outras possibilidades, né? É claro que sempre é interessante você ter uma ferramenta de consultoria com algum médico que vá laudar o exame, ou que seja responsável pelo exame, para que você possa ter um respaldo para a modificação de conduta durante o exame, né? Então, no último simpósio, né, que você até esteve aqui participando, a gente conversamos sobre um caso que a gente teve que foi marcante, né, para a nossa história no exame de cardio, que a gente incluiu nas nossas entrevistas de cardio a posição em que o paciente dorme, né? Parece ser um negócio mais meio que assim, para que eu quero saber qual é a posição que o paciente dorme, né? Entender como é que o paciente dorme é fundamental para os casos de insuficiência cardíaca, por exemplo, né? Indivíduos quando ficam completamente na horizontal, eles acabam tendo uma congestão pulmonar, né, devido a essa insuficiência cardíaca, isso pode ser fatal para o indivíduo, né? Então, tem algumas coisas da nossa história que a gente acabou por onde a gente passa para poder fazer exame de cardio, a gente dá uma olhada nas entrevistas e coloca perguntas a mais, né? Porque assim, um paciente, qual é o intuito de você saber se o paciente não consegue dormir deitado? Tem algumas doenças, patologias que traz com que esse paciente fique só durma só sentado, só durma só com a cabeceira elevada. E uma das mais que pode complicar mais é a edema agudo de pulmão, né? Então, a gente teve uma história, passamos juntos esse aperto, esse sufoco, que o paciente chegou dizendo que não tinha nenhuma sintomatologia para fazer o exame, só queria fazer o exame porque o médico pediu. Ela não sabia o que era, o que tinha. Ela deitou na mesa do exame, sem brincadeira nenhuma, ela só fez 2 sequências. Durou 3 minutos na mesa. E começou a ter desconforto respiratório, pediu para sair, a gente interrompeu, começamos a conversar, enfim. E ela entrou nesse quadro, né, que fez a tema do pulmão na mesa. Né, a gente teve que fazer todas as manobras de urgência, emergência, tirar da sala, enfim. Mas precisa saber, né, algo bem simples, né? Então, tudo começa pela entrevista. É onde você vai começar a triar, né, conduzir seu exame, né? Tanto triar para o paciente em termos de segurança, mas também para você poder escolher o protocolo mais adequado, né? Perfeito, eu concordo plenamente. Eu acho que assim, a ressonância tem algumas fases que são fundamentais que não dá para pular. Mas a anamnese, eu acho que define muito do exame. Eu acho que quase 90% do exame é definido ali na anamnese. Com certeza. E aí depois, né, de uma boa entrevista, a gente tem que raciocinar em cima daquilo, extrair as informações mais relevantes para a condução do exame, selecionar o protocolo mais adequado, né? E a partir daí a gente... Você falou aí sobre a importância, né, da posição em que o paciente dorme, porque pode influenciar lá na questão do exame.
Mas o que mais você acha que é importante que seja perguntado para o paciente? O que não pode faltar na história clínica dele? Boa pergunta. Os antecedentes, né, de doenças cardíacas, antecedentes de até familiares mesmo, de problemas cardíacos, de insuficiência cardíaca, infarto, miocárdio de algum parente, né, alguém na família. Além disso, também algum problema no sistema respiratório, né, que a gente sabe que tem uma íntima relação, sistema circulatório e respiratório, é fundamental também, e algumas questões relacionadas ao cotidiano, né? Atividade física, consegue, não consegue fazer, né? Se for um indivíduo que não faz atividade física, a atividade de rotina que exige um esforço, será que é possível? Subir escadas, descer escadas, sabe? Então, tem coisas, caminhadas, né? Tem coisas que são importantes serem rastreadas durante a entrevista para exame de cardio. Além da entrevista de segurança natural, né? Fumar? Tem alguma relação? Os hábitos do indivíduo, com certeza. Esses hábitos são importantes que envolvem aquele parte do sistema respiratório que eu falei para você. Então, o tabagismo, ou até mesmo qualquer outro tipo de hábito de fumo, né? Ou uso de algum medicamento, alguma outra substância. Né? A gente tem que, dentro da avaliação de coração, a gente tem que, e na área de saúde como um todo, a gente tem que considerar qualquer possibilidade. E aí, se o indivíduo ele usa algum tipo de substância que tem efeito em coração, né? Por exemplo, o uso contínuo repetido de Viagra, uso de cocaína, qualquer tipo de substância que possa envolver o sistema cardiovascular. Essa parte aí, eu não sei se eles são muito honestos, não, mas é bom perguntar, né? Às vezes eles têm uma dificuldadezinha, com certeza. Mas acho que com a prática, né, você consegue extrair a melhor maneira de se conversar com o paciente, né? Eu gosto dessas entrevistas de cardio, elas têm que ser entrevistas em locais específicos. Né? Na verdade, toda entrevista é uma troca de informações muito confidenciais, né? Muito pessoais, e expõe o paciente. E a gente, rodando pelo Brasil, a gente sabe que nem toda clínica, né? Nem todo hospital tem um ambiente específico para entrevista. Muitas vezes o paciente faz uma entrevista ou na recepção, ou em um outro local, mas dentro do posto de enfermagem, por exemplo, onde tem talvez até outro paciente junto. Mas eu acho que algumas avaliações precisam ser feitas, o pelve, cardio, eles precisam ser realizados em local, só fica o profissional e o paciente. Aí você tem mais habilidade, mais liberdade para falar com o paciente sobre essas perguntas e também possibilidade de receber uma resposta, vamos dizer assim, fiel, né, fidedigna. Um adendo aqui, tá? Pra galera saber. Para eu não cortar a linha de raciocínio do professor, eu tô anotando aqui as perguntas de vocês e no final a gente vai responder, tá bom? Fiquem tranquilos, podem continuar mandando. Massa. A gente já viu até algumas pessoas aqui, conhecidos nossos, que estão colocando aí. Inclusive Lisana, né, que é a pessoa que está sempre junto da gente, uma menina que sabe muito, viu? Uma profissional de primeira qualidade, falando aí que tem experiência com o Dr. Vitor, né? Dr. Jorge Torreão, Dr. Vitor, Dr. José Rocha, são médicos que aqui para a nossa região aqui são muito importantes, né? E, enfim, a gente está ligado aqui, quando dá, a gente olha aqui as mensagens, mas aí a Joyce está anotando aí as perguntas, daqui a pouco a gente responde todas elas, se é que a gente não está respondendo já durante o processo de explicação. Bom, para seguir a ideia, né, do nosso raciocínio, após entrevista, né, e a identificação do que você vai fazer com o seu paciente, você vai para posicionamento. Posicionamento é muito simples. O importante é que hoje a gente já tem tecnologia, né, nos equipamentos para que você possa fazer o exame de cardio com a bobina de superfície mesmo, né? Mas até algum tempo atrás você tinha que ter uma bobina específica de cardio, tem múltiplos canais, né? E que eu particularmente gosto muito, porque eu não uso só para cardio, eu gosto de usar para muitas outras coisas. As bobinas de cardio são excelentes, pequenininhas, de múltiplos canais, mas a gente sabe que a maioria dos fabricantes estão evoluindo e a própria bobina que você usa, né, de abdômen, né, de superfície, ela já tem tecnologia suficiente para poder fazer um bom exame de coração. Então, pensar nessa questão desse posicionamento e também
uma parte que é crítica, né? O posicionamento dos eletrodos. Os eletrodos, eles são importantes para a realização do exame, né? Sim. O Washington, ele tem muita experiência com essa parte, né? De posicionamento do eletrodo, até porque, inclusive, tem alguns interferentes, né? Que podem envolver tricotomia, por exemplo. Tem que fazer na superfície, né, onde você vai colocar os eletrodos. Alguns fabricantes, cada fabricante tem o seu modelo de posicionamento, né? dos eletrodos. Mas, por experiência, eu já fiz, coloquei posicionamento que um fabricante X pede, eu coloquei no fabricante Y. E funciona. Quando não tá dando certo, né? Já fiz isso também. Funciona. Então, assim, tem múltiplas variáveis para você colocar os eletrodos. Mas o que você tem que ter em mente é que, coloquei o eletrodo, coloquei tudo certinho e não pareceu curva, não tá lá, não trigou. E você fica com o cabelo em pé. Aí você tem que pensar, tá com pelo? O paciente colocou algum creme? Não colocou nada, você limpou, a superfície está limpa, seca, tá. E agora você tem que é uma dica, colocar o gel condutor. O gel é o gel de ultrassom? Não. Isso, ultrassom. O gel de imagem, gel de ultrassom, aí cada serviço pode comprar, adquirir da forma que é interessante. Mas só colocar, mas não colocar igual a ketchup, né? Não. Você entende? Pegar e... Não, pegar só um pouquinho só, uma gotinha, né, no eletrodo, né, e aderir na superfície do paciente. Oi? Eu não conhecia, vou aplicar. Pode aplicar. Não pegou, tal, você já botou muito para as formas, não pegou, pega o gelzinho, pode colocar lá, é uma dica bem bacana, eu faço isso muitas vezes. No serviço onde eu atuo, a gente faz cardio quase todo dia. Então, a gente já, múltiplas formas de tentar colocar, a gente já fez e está dando certo. E cada paciente não tem jeito. Cada paciente você vai ter que usar uma técnica dessa e acaba fazendo. Consegue entregar tranquilamente. E aí colocou os eletrodos, né? Conseguiu pegar lá o traçado certinho, né? E então agora você vai escolher, né, um desses traçados, né? A cada fabricante ele vai lhe dar 3 traçados, né? Exemplo, um fabricante vai lhe dar 2, por exemplo, um ECG 1, um ECG 2. E aí você vai ter que escolher o que está com o melhor traçado, né? Ou seja, o que está com o melhor complexo QRS, né? Mais fidedigno, né? Na curva, né? Então você vai ter que observar isso. E aí já fica uma dica para as pessoas, né? Que a pessoa tem que saber o que é o complexo QRS. E aí entender como é que se forma aquelas curvinhas. Não é muito difícil, né? É o acompanhamento do sistema elétrico do coração. E aí é algo que você tem várias fontes aí para você conseguir aprender exatamente o que é esse complexo. Não necessariamente você precisa aprender para que serve cada onda, mas pelo menos como é a formatação dela e como é que ela precisa ser, como é que você precisa vê-la de forma correta para que você possa ter um exame de boa qualidade. Em relação ao que o complexo QRS, gente, ele é tão importante, a importância dele se deve porque a onda R, esse complexo QRS, ele se refere à sístole ventricular, se estiver falando uma coisa errada, por favor. E a onda R, ela tem um pico mais alto, ela tem uma intensidade elétrica maior, então a gente consegue sincronizar os nossos pulsos de excitação com essa onda. E isso torna possível a gente conseguir adquirir mais dribles de artefatos de movimento. Então, por isso que você precisa entender o que é essa onda. Se a tua onda tá contente, se não tiver, como que você faz lá, mexendo nos eletrodos, de repente você consegue uma onda melhor, como o colega falou. A técnica aí do gel, que eu estou super inclinada a utilizar agora, pode te ajudar a ter um traçado melhor. E o fato é que se você tem uma onda ok, uma onda boa, você vai ter um exame bom. Se você não tem um eletrocardiograma decente, você não vai conseguir adquirir um exame bom também, né? Exato. Isso é muito importante, você avaliar as condições, né, a qualidade do seu posicionamento do trigger, para que você possa ter imagens de melhor qualidade, né? E você possa fazer esse sincronismo direitinho. Que esse complexo, para as pessoas, né, que estão aí nos ouvindo, entender que
é a partir daí que o seu equipamento vai traçar todas as estratégias, seu hardware vai trabalhar baseado nessas curvas. Então, isso interfere no processo de definição de parâmetros físicos da própria sequência, né? A condição de quantas fases do ciclo cardíaco você vai conseguir fazer a captura, até mesmo preenchimento de espaço K, né? A parte de digitalização da imagem, tudo isso depende desse sistema, né? Dessas curvas. Então, ela é fundamental durante o processo de posicionamento. Se ficou ruim, ficou meia boca, não tenta ir na força, né? Como a gente diz, às vezes o posicionamento fica muito legal, então pode sair, não, vamos ver o que vai dar, que a tendência é não dar muito certo. Né? Não vai dar. Não vai funcionar, não vai funcionar. O exame vai ficar com muito artefato de movimentação do coração, né? Então, essa é uma questão. Outra coisa importante é combinar com o paciente a apneia, né? Você tem que conversar bastante, treinar. A dica que eu dou, eu faço até com meus alunos, chego na hora lá para o exame de cardio, já conversou com o paciente, conversei com o professor. Aí eu vou lá, senhor Joyce, tem serviços que fazem expiração, tem serviços que fazem inspiração. Tá que a gente faz expiração. Isso. E aí, tem pacientes que não entendem. Está habituado a fazer a apneia inspiratória, né? E aí, quando vai fazer a expiratória, ele não sabe fazer. Então, você tem que deixar claro e treinar o paciente da forma que ele mais simples possível que ele entenda. Você não vai chegar para o paciente e falar, eu quero que você faça expiração em apneia. Então, você vai ter que passar para o paciente, eu preciso que você enche o peito com ar, ele não entendi, respire fundo, solte todo o ar, tem que usar estratégias, né, que esse paciente... Eu ainda com ele. Vai embora, muito imediato. Isso, muito bem. Exatamente. E só vai respirar quando eu ouvir o comando de voz, a minha voz, respire normalmente. Ou respira normal, em cada canto do país tem uma forma, né? Então, assim, mas tem que falar, você só vai soltar quando eu falar, respira normal. Porque no decorrer da sua aquisição, o paciente fez toda a manobra, só que ele aí não aguentou, foi 10 segundos de aquisição, né, de um corte, esse exemplo, e soltou. Só que ainda faltou ainda. Então você vai ver um corte bacana, agora outro corte, você, poxa, Joyce, tá tudo bem aí? Tá, como eu pedi, aí você repete tudo de novo. Então, por que você tá ficando lá? Mas, enfim. Essas são coisas que atrapalham um pouquinho na realização do exame de cardio, né? Qualquer exame, na verdade, de ressonância, eu acho que a comunicação com o paciente é fundamental durante o posicionamento, né? Isso é coisa que me parece tão simples, né? E para as pessoas, muitas vezes, parece tão básico. Mas quando você tem lá, olha, posicionamento é fundamental, todo mundo sabe disso, mas às vezes as pessoas não colocam em prática de fato, né? E aí é nesse momento que você tem que dizer com o paciente, acordar com ele as coisas, né? Entender com ele quais são as limitações, quais são as dificuldades do próprio paciente, e para que você possa, inclusive, também definir o tempo de apneia do seu exame. Tem pacientes que aguentam 8 segundos, tem pacientes que suportam mais tempo de apneia, 15 segundos. É nesse momento que você vai se organizando e isso vai otimizar o tempo de aquisição da sua imagem. Isso vai refletir lá na qualidade do exame que você vai ter no final. Verdade. Vou fazer só uma adenda em relação a essa colocação. Um dos desafios que a gente tem na ressonância cardíaca é que não é a realidade que sejam pacientes jovens, né, bem orientados. A maioria chega numa situação realmente debilitada, ou às vezes são muito idosos, desorientados, e isso é mais um desafio para fazer essa imagem dele perfeita. Perfeita, a gente sabe que acaba não ficando, mas aqui, por sugestão do próprio Dr. Otávio, nós fazemos, nos casos dos pacientes em que não tem condições de fazer apneia, a gente desliga o breath hold e acrescenta 5 ou mais de NECs, né, de número de estações. Isso torna possível a aquisição daquelas imagens, tem uma qualidade razoável, é claro que não é a mesma
da imagem que foi feita em apneia, pegada, tudo certinho. Sim. Tem alguns fabricantes e alguns modelos de equipamento que você consegue até fazer duplo trigger, né? E que você consegue fazer o trigger respiratório com o trigger cardíaco. O problema disso é que ele vai ter que sincronizar e ele vai fazer a aquisição da imagem apenas quando o paciente estiver na parte de expiração e com a diástole. Então, isso faz com que o exame fique muito longo, né? E aí, essa estratégia de aumentar NECs, ela pode ser uma estratégia muito interessante para ser utilizada, assim. Isso é bem interessante, você conseguir conciliar muito NECs. Eu vi que vocês usam aí a partir de 5 NECs. Dependendo do equipamento, eu acredito que com 3 NECs você já consegue ter uma qualidade de exame bem satisfatória. Isso é só uma dica nossa, enquanto empresa que já trabalhou e trabalha com vários equipamentos. A depender do seu equipamento, tenta fazer um teste com 3 e ver o que vai sair, né? Aí você consegue até reduzir o tempo da sua aquisição final, né? Porque fica um tempo de aquisição bem longo, coisa de 5, 6 minutos, para fazer aí um cine, um negocinho. Exatamente. Então, a sequência é sim, né, para você avaliar na função. Então, se você colocar 5 de NEC, 6, vai ficar tendo um exame bom, relativamente bom, né, da forma que ele foi adquirido. Porém, você vai levar, fico brincando com o bom, vai levar uma vida para fazer esse exame, né? Mas nesse caso, eu só uso isso para paciente que não fez apneia também, tá? Fez apneia, não faz nada. Ou outra estratégia, a paciente não faz o mínimo de apneia, tenta reduzir, como o Thomas falou, ó, bota 8 segundos de apneia, 4, né? Às vezes 4, depende. 4, então assim, aí não conseguiu hipótese nenhuma, aí você respira fundo, você mesmo, né? Então agora vai para 4, 5, 6, 10. Normal, porque também, né, dá para ajudar a reduzir o tempo. Sim. Então, assim, é importante a gente ter essa condição, essa consciência de posicionamento de trigger. Sim. Avaliou tudo certinho, vamos fazer o exame. Aí vem, eu queria propor vocês observassem direitinho uma dinâmica que a gente quer fazer, que foi algo muito parecido com o que eu faço nas minhas aulas de cardio, que é como programar como identificar os planos, né? Como é que eles devem fazer a aquisição dessas imagens, desses planos cardíacos. A gente tem alguns planos cardíacos que são fundamentais, né? Tem os básicos, a gente tem 3 planos básicos, né? A gente tem a parte de eixo curto, 2 câmeras e 4 câmeras, são 3 planos básicos, todo exame deve ter esses planos. E temos também 3 câmeras, o via de saída do ventrículo direito, né? Que são planos que, por vezes, alguns exames seja necessário mesmo a realização. Então, assim, para fazer o exame de cardio, a gente sempre, rodando aí pelo Brasil, a gente tem visto uma dificuldade que, assim, é no mínimo estranha, né? Porque as pessoas não conhecem anatomia cardíaca. As pessoas conhecem anatomia cardíaca através dos desenhos que a gente vê nos livros de anatomia, né? Mas quando a coisa vai para o tridimensional, aí já fica um pouco mais complicado. E aí a gente desenvolveu, né? Você teve a oportunidade de ver um pouco, você teve uma transmissão ao vivo, algumas pessoas conseguiram ver da sua própria simplificando a ressonância. A gente queria reproduzir aqui, que a gente fazer uma correlação da anatomia do coração com uma anatomia que a gente conhece muito, eu acredito, tridimensional. Com a maçã. Bora ver isso aí. A ideia é a gente trabalhar com a maçã como uma estratégia para que você possa aprender a anatomia cardíaca tridimensional. Como é que a gente pode fazer isso? Olha, eu vou tentar passar para você. Eu sei que por vídeo fica sempre um pouco mais complicado, mas eu acho que dá para a gente ilustrar direitinho. E, claro, né, quem tiver outra oportunidade, assim que nosso curso estiver maduro, já vai saber que no curso vai ter que trabalhar um pouquinho a anatomia da maçã e depois também trabalhar a parte da anatomia cardíaca. A gente vê os planos cardíacos, né, pura e simplesmente na imagem, e por vezes ele não consegue identificar exatamente como foi feita a aquisição daquela imagem. E aí, quando eu faço esse exercício com a maçã, é porque eu imagino que todo mundo aí que está nos assistindo já deve ter comido uma maçã e tem noção de como é que é a anatomia da maçã, tridimensional, tá? Então, quando eu faço as imagens, chamo logo a atenção para 2 câmeras, por exemplo. Se a gente pensar a nossa maçã aqui como o coração, em cima a gente vai ter os átrios e abaixo a gente vai ter os ventrículos.
Correto? Tudo tranquilo? E aí, a partir do momento que a gente tem a avaliação da maçã, em cima os átrios e embaixo os ventrículos, um plano inicial, que é muito bom, eu gosto inclusive de fazer ele primeiro, né, nos meus exames, é eu fazer o plano de 2 câmaras, onde no mesmo plano, a mesma imagem, vai aparecer imagens do átrio e o ventrículo do mesmo lado. Então, pode ser átrio e ventrículo esquerdos, que são mais comuns, né, ou átrio e ventrículo direito. Então, o que normalmente a gente vai fazer com o nosso coração para a maçã? É fazer isso aqui, ó. A gente vai tirar um pedacinho longitudinal, tá? Em que o que a gente tinha aqui em cima teria o átrio e embaixo o ventrículo. Acho que as pessoas conseguem entender, né? Quando você enxerga, você está vendo somente a maçãzinha aqui. E uma parte dele vai ser átrio, outra parte vai ser ventrículo do mesmo lado, tá? Depois de ter feito a aquisição em 2 câmeras, que ela é interessante para mim, tem que ser feita em primeiro lugar, você já consegue ter ferramentas o suficiente para poder fazer outras aquisições. Uma aquisição que é interessante também a gente pensar é a aquisição em eixo curto, que é quando você pega a nossa maçã e vai dividi-la em superior e inferior. Então, se eu tenho átrios aqui em cima, ventrículos aqui embaixo, o eixo curto é como se você cortasse o coração, cortasse aqui a nossa maçã em rodelas. Então, é como se eu estivesse fazendo isso aqui com o coração, né? E a partir daí eu tenho uma imagem de eixo curto. Eu vejo 2 lados da minha maçã, ou seja, eu estaria vendo aqui os 2 ventrículos, né? O ventrículo direito, o ventrículo esquerdo aparecendo aqui na minha imagem, tá? Eixo curto de átrios é algo que é quase que impensável, né? A gente não é muito da rotina de fazer avaliação de eixo curto para átrios. E, por fim, outra coisa que é interessante, a gente vê o nosso coração tridimensional e pensá-lo, por que não cortar ele em 2 metades, né? Para que eu possa ter um corte que seria 4 câmeras. Eu separo meu coração em 2 metades e, a partir daí, eu tenho uma visão de átrios e ventrículos. Então, a ideia é a gente ter 2 câmeras, eu vejo átrio e ventrículo do mesmo lado, eu vejo o 4 câmeras, eu vejo ventrículo direito e esquerdo na mesma imagem, e eu tenho o 4 câmeras, eu vejo átrios e ventrículos juntos na mesma imagem. São esses os planos básicos, trazendo para essa viagem minha, né, de fazer em relação com a anatomia da maçã, é que a gente consegue já ter condições de trabalhar a anatomia cardíaca, e uma vez que você consolida isso, você já consegue fazer um bom planejamento. A ideia dessa dinâmica que a gente faz nos nossos cursos é justamente para desenvolver, né, a habilidade do indivíduo em ver anatomia 3D. Eu sei que quando você olha para uma imagem como essa aqui, você olha para uma maçã cortada, ainda assim é um pouco complexo de você fazer a correlação com o coração, uma vez que a gente não tem a imagem do coração aqui. Mas a gente trouxe também umas figurinhas que a gente vai mostrar como é que a gente faz o planejamento, tá? Nos protocolos de cardio, a gente busca fazer primeiro um axial do tórax, né, em varredura da região do tórax. E aí você pode usar qualquer sequência de aquisição rápida. Muitas vezes as sequências pode ser single shot, ou você já pode usar uma sequência que seja gradiente balanceado, né? Que eu gosto muito, inclusive, né? É uma aquisição mais rápida e você fica com menos artefatos de movimento. Então, na Philips chama-se Balance, né? Na GE chama-se Fiesta e no Siemens chama-se Truff, né? Então, você pode fazer uma aquisição dessa que é mais rápida e, a partir daí, a gente começar a marcar os planos. Então, a gente vai tentar virar aqui a nossa câmera para a gente poder começar a riscar um papel aqui. Se vocês me permitem, eu vou puxar um papelzinho aqui e a gente vai virar a câmera, ok? Perfeito, a gente vai guardando. Vou pedir para o Washington fazer o serviço de cameraman aqui agora, né? Para a gente poder virar a câmera. Como é que solta aqui? Segura o celular. Segurei. Pronto. A gente vai
virar aqui a câmera para poder identificar direitinho. Pronto. O Washington vai fazer o nosso serviço de cameraman. Vocês conseguem enxergar? Tá dando para ver legal? Perfeito. Ótimo. Segura aqui, então. Agora. Bom, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, a gente tem uma imagem de tórax, uma axial varredura. Então, por mais que o coração ele esteja até muito bem colocado aqui, ele não está em 4 câmeras perfeito, por exemplo. Então, é uma axial varredura, a gente vai começar o nosso exame de programação. A partir daqui, eu gosto de começar o exame por 2 câmeras, tá? Então, a ideia é que você vai pegar o teu corte, né? E vai traçar ele usando o septo interventricular como referência e usando a posição do átrio também como referência. Observe que eu estou usando 2 imagens diferentes. Isso porque muitas vezes essa marcação pode realmente precisar que você olhe as imagens mais de uma vez, mais de uma imagem para poder ter certeza do que você está programando. Então, pegando a imagem, você vai fazer um corte que seja paralelo ao septo interventricular e que ele abrace lá também, né? Sendo paralelo ao septo interventricular, ele abrace o átrio. Então, eu tenho aqui um pedacinho de nada do átrio, quase não dá para ver, aqui ventrículo. E aqui o septo interventricular. Então, fazendo essa programação, né? E aí eu já chamo a atenção para os fabricantes, né? Tem fabricantes que têm ferramenta de colocar a imagem já perpendicular, o corte perpendicular ao eixo da imagem de referência, né? Você pode utilizar essas ferramentas tranquilamente. Os outros planos, eles já ficam, se você deixar reto, ele ainda assim ele já sai bom, tá? Então não precisa se preocupar muito com os outros planos. Então a dica que eu dou para vocês, se você faz essa imagem nesse eixo e já deixa perpendicular, ele vai sair 2 câmeras, tá? E aí pensando depois de 2 câmeras, deixa eu ver se... Oi, Jorge, diga. Em relação a essa colocação que você fez aí, eu acho que é legal lembrar que essa angulação que você fez aí está perfeita. Mas se a pessoa optar por mexer nos outros planos, só que se ela não souber mexer, ela estraga total. Estraga tudo, exatamente. A pessoa tem que seguir essa dica, né? Entendendo que você vai trabalhar só com esses planos aqui e os demais você não vai mexer, tá? Porque aí você consegue fazer. Isso é bom porque evita aquele excesso de localizadores, né? Muitas vezes a gente chega num serviço e tem metade do tempo do exame é só realizando localizadores, as imagens não são utilizadas para aquisição, então perde muito tempo, né? Perde-se muito tempo para poder chegar no plano. E aí a imagem que sai é uma imagem como essa aqui, ó. Dá um foco aqui. Aí. A imagem que sai é uma imagem como essa aqui. Essa é uma imagem que eu consigo ver átrio e ventrículo dos mesmos lados, tá? O segundo plano que eu gosto de fazer é o plano de eixo curto. O eixo curto, a gente vai utilizar uma ferramenta interessante, que é a nossa imaginação. Você tem que buscar ver essa linha aqui, ó. Esse tracejado que eu estou passando aqui é para identificar o eixo, né? O maior eixo que eu tenho do meu 2 câmeras. Meu corte vai ser perpendicular a esse eixo. Então, eu vou fazer um corte assim. Na minha programação, essa vai ser a posição dos meus cortes para eixo curto, tá? Então, mas só nesse eixo é suficiente de eu trabalhar? Não. Talvez você precise um pouquinho aqui de fazer a imagem também perpendicular ao septo interventricular. Então, você só mexe nesses 2 planos, né? No axial varredura e na imagem de 2 câmeras. O outro plano, a gente mexe? Não mexe. Porque senão você vai botar a perder de novo a nossa dica, como a Joyce falou. Então, é uma forma que você tem de fazer a avaliação, chegar no 2 câmeras, traçar as imagens de eixo curto perpendicular ao maior eixo, né, do 2 câmeras, e também perpendicular ao septo interventricular. O resultado disso vai ser uma imagem de eixo curto que está aqui embaixo. Isso é uma imagem de eixo curto.
eu consigo ver ventrículo esquerdo e ventrículo direito no mesmo plano, mesma imagem. E por último eu chego para o 4 câmaras. O 4 câmaras, ele vai seguir a seguinte ordem. Tá vendo esse músculo papilar aqui grandão? A dificuldade de planejar o coração. Pois é. Então eu tenho aqui, ó, esse posicionamento aqui. E os outros planos, eu uso o que como referência? Apenas chega lá no 2 câmaras e usa essa linha como referência. Ela agora vai virar corte. Então você vai fazer uma programação que pegue o maior eixo do 2 câmaras e que no eixo curto ele passe pelo músculo papilar e aqui nesse vértice da parede anterior do coração. E nos outros planos, mexe alguma coisa? Não mexa. E aí, quando você vai ver o resultado disso, você vai ter uma imagem em 4 câmaras. Tá? Então, tá aqui a imagem em 4 câmaras, você consegue ver átrios e ventrículos na mesma imagem. Algumas pessoas gostam assim, de perguntar, Thomas, eu tenho uma dificuldade em programar o 3 câmaras, né? Que é o via de saída do ventrículo esquerdo, né? Bom, a gente usa esse mesmo eixo aqui, ó. Então você vai posicionar o 3 câmaras, você vai fazer um corte nesse mesmo eixo aqui, pegando o maior eixo do 2 câmaras. E quando você chegar lá no eixo curto, vai ter um cortezinho que você vai começar a ver a formação dessa perinha aqui, ó. Cada lugar dá um nome, né? Pra mim parece mais com uma pera. Tem da sorvete, né? Sorvete, cada um dá um nome. Aí lá no eixo curto, você passando as suas imagens, você vai encontrar isso aqui. Você vai fazer um corte que corte a sua perinha aí exatamente no meio dela. Então você só precisa trabalhar esse corte aqui, que você vê, isso aqui já é a hortazinha, já é a saída realmente para a horta. Então você vai fazer um corte aqui ao meio, né, essa saída, e que seja paralelo ao maior eixo do 2 câmaras. Nos outros planos, mexe? Não mexe. Que aí você vai ter a saída aqui, ó, 3 câmaras, em que eu consigo ver átrio, nesse caso aqui o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, um pedacinho do ventrículo direito aparece aqui, e olha quem aparece aqui no final, a aorta, tá? Aqui é a aorta. Então você consegue ver toda a parte do ventrículo esquerdo, e essa relação entre o ventrículo esquerdo e a aorta. E consegue ver também, essa relação entre abertura e fechamento da válvula, né? Tanto da válvula mitral com relação a também a semilunar da aorta, tá? É uma ferramenta que a gente tem para poder fazer a avaliação, né? Das funções cardíacas também, tá? Então, no geral, né, esses são os planos que a gente utiliza para poder fazer os exames de ressonância cardíaca. Esses são os básicos. Se você sabe fazer eixo curto, 2 câmaras, 4 câmaras e a via de saída do ventrículo esquerdo, você já com certeza consegue fazer um bom exame de coração, tá? Perfeitíssimo. Isso é mais informação, porque às vezes a gente consegue achar aí para ajudar na hora da crise, né? Na hora que o paciente está lá na mesa. Pois é, vamos voltar aqui nós, deixa eu botar aqui no Facebook. Deixa eu ver se eu gosto. Minha habilidade é 0 com esses instrumentos digitais. Perfeito. Beleza, estamos de volta. Então, eu acho assim que o principal é você entender como se realiza a programação desses cortes, né? Que é base para que você possa não passar aperto, pelo menos, né, na realização dos exames de cardio, que são esses planos. Se você sabe esses planos, o demais, né, você consegue desenvolver com o tempo com alguma facilidade. Perfeito, professor. Gostei muito aí de como você conseguiu explicar os planos cardíacos, né, e o planejamento.
Porque esse é um assunto que, se alguém tivesse me mostrado dessa forma que você acabou de fazer, tinha economizado muita arritmia, para mim, pelo menos. Então, eu acho que quem assistiu isso tinha alguma dificuldade, eu acho que já deu uma clareada, né? Qual o próximo tópico do nosso assunto hoje? Aí a gente só fala um pouquinho mais sobre as sequências, né? A gente tem as sequências nesses planos cardíacos, a gente fala, é interessante a gente falar um pouquinho sobre as sequências que são as de aquisição de movimento, né? Que são as CINs, e são interessantes para fazer alguns pós-processamento de imagens, né? Você tem que fazer as CINs, você tem que avaliar, né, a função segmentar daquela estrutura que você está estudando, seja do lado esquerdo do coração, ou até mesmo do lado direito, né? Ou direito, né? Do coração. Então, não se atentem só a exame do coração, eu só vou fazer estudo para o lado esquerdo. Você vai adquirir, sim, imagens para o lado esquerdo e trabalhar com ferramentas no seu pós-processamento para você fazer estudo de função, né? Cálculo de volume, de fração de ejeção, enfim. Mas também você vai ou pode estudar também o lado direito, né? Como um adicional. Então, você vai ter que fazer também planos ortogonais para o lado direito, ou seja, vai ter que fazer duas câmeras do lado direito, você vai ter que fazer, né, um via de saída do ventrículo direito, né, para você poder estudar algumas patologias que acometem, né, ao lado direito do coração. E a gente tem também umas sequências importantes. Desculpa, pode falar. A gente tem também sequências importantes, não só as CINs, para poder fazer essa avaliação toda de função, mas também, por vezes, né, alguns protocolos, principalmente em pessoas quando tem assim, mais jovens, normalmente a gente vê comprar miocardite, por exemplo, né? Então a gente faz aquisições de imagem com triple IR, né, que é uma característica um pouco mais para T2, e aí você valoriza bem a parte de edemas, né, no miocárdio, bem característico, né, bem característico para os protocolos de miocardite. Né? Pacientes que têm doenças inflamatórias, então que tenha muito acúmulo de líquido, né, na região do coração. Você tem que lançar mão de sequências além do duplo IR, né, com black blood, né, exato, para você poder identificar, né, no corte que você quer fazer ou na estrutura que você quer avaliar se tem ou não edema. E também você pode lançar até um terceiro pulso, né, para você saturar gordura, saturar tudo que você que a gente chama de triple, né? E aí você satura tudo, e aí se brilhar, né, de forma bem simples, bem direta, você já pode dar um diagnóstico, não a gente, lógico, né, mas um cardiologista dirá, aqui já tem, né, edema aqui, pericárdio, endocárdio, enfim, aí eles vão, né, avaliar. Indicar de necrose também, né? Realce cardio nas sequências IR tripla. As sequências de realce tardio, elas são um ponto importante, que eu acho que é válido a gente firmar bem essa informação de que, assim, o realce tardio, ele talvez seja... talvez não, eu acho que ele é a sequência que realmente torna a ressonância algo diferenciado dos outros exames. Porque função cardíaca você consegue com outros exames de coração e tal, mas aquela informação que é passada pelo realce talvez seja mais importante e que nenhum outro exame consiga passar com a mesma propriedade. O realce tardio, a gente faz a aquisição da imagem pelo menos 7 a 10 minutos após a injeção do contraste, em que você vai dar um pulso, né, de saturação do miocárdio e a partir daí o tecido fibrótico, né, o tecido em necrose, eles começam a fazer a impregnação do meio de contraste. E a gente consegue ter aquela contraste de imagem entre o tecido normal, miocárdico, vai estar preto, e o tecido que esteja já ou fibrótico ou em necrose, que vai estar com a aquisição do contraste, vai estar lá em branco, né? Para isso a gente usa uma ferramenta importante, que é fazer um scout de tempos de inversão, testes de tempo de inversão. Hoje já tem, né, esses testes, em que você vai fazer uma aquisição em eixo curto, e a partir daí você vai escolher o tempo de inversão que esteja trazendo aquele miocárdio para ficar escuro. A ideia é que você tem que escolher bem direitinho o seu tempo de inversão para que você consiga ter um realce tardio de boa qualidade. E a partir daí ter um resultado mais fiel, né, mais fidedigno. Então, a escolha do tempo de inversão ela é fundamental e ela está quase que atrelado exclusivamente ao operador da ressonância que vai estar ali nesse momento para tomar uma decisão sozinho diante do exame.
né? E durante a aquisição dessas sequências de realce tardio, pode ser que você precise fazer um pequeno ajustezinho do tempo de inversão, porque pode ser que o miocárdio comece a ficar branco demais, e aí se o tempo demorar muito de aquisição, você precisa fazer uns ajustezinhos, 10 milissegundos a mais, ou 20 milissegundos a mais do que você fez na primeira. Então, isso pode ser necessário durante a aquisição da sua imagem. Isso é bem importante você... Diga. Pode falar. Ah, tá. É bem importante... Eu ia perguntar sobre a aplicação das sequências de perfusão no coração. Sim, ó. Para você fazer o exame de perfusão, você vai ter que fazer uma sequência, basicamente, ela vai estar ponderada mais para T1. Então, são sequências de múltiplas fases, né? De múltiplas fases. No mínimo, você tem que adquirir pelo menos uns 30 fases, porque você tem que ver o contraste perfundindo, né? Passando pelo lado direito do coração, depois pelo lado esquerdo do coração, perfunde todo o miocárdio e sai. Logicamente, para fazer o exame de perfusão, você precisa lançar mão de... ou não, na verdade. Só um minutinho. Gente, a live tá rendendo super bem. O Instagram tá avisando que vai me derrubar em 18 segundos e a gente vai voltar, tá? Pra continuar. Eita, tá bom. Tá bom. Quando dá uma hora, o Instagram derruba. Olha só que abuso. Já deu uma hora? Nossa, o tempo passou rápido demais. E daí a gente volta pra continuar. Vocês estão vendo que abuso esse negócio do Instagram derrubar a gente com uma hora? Rapaz, mas rendeu, hein, então? Rendeu. E a galera ficou, tá? Que eu tô observando desde o início, tá batendo entre 58 e 65 pessoas. A galera tá ficando. Que bom, ficamos felizes. A gente estava falando de perfusão. Perfusão. Então, assim, você pode fazer perfusão para exames com estresse farmacológico. Ou também você pode fazer exame de perfusão para você avaliar massa ou trombo. Você não sabe se aquele paciente, aquela massa vai perfundir o contraste ou não. Né? Então, você pode lançar a mão na sequência de perfusão, múltiplas fases, para você avaliar, né, se aquela lesão ela vai captar ou não o contraste. Então, o exame a sequência para a perfusão, propriamente dita, é uma sequência longa. O paciente não vai aguentar o que de apneia. Então, seja sincero com o seu paciente. Joyce, tudo bem? Essa imagem agora que a gente vai fazer, você não vai aguentar o tempo de aquisição. Eu vou pedir para você fazer a mesma manobra, encher o peito, soltar e prender. Quando você não aguentar mais, aí dá a dica, solta o ar bem levemente pelo nariz. Segura, né? Oi? E segura. Eu não faço perfusão, por isso que eu tô perguntando. Isso. Então, assim, você vai... Essa dica do nariz, soltar o ar pelo nariz, é muito boa, porque se você libera para ele soltar pela boca, ele solta muito rápido. E aí tem muito artefato movimento. Então ele vai soltando pelo nariz, que a saída de ar é menor, e ele vai respirar lentamente pelo nariz. Tá? Exatamente. E aí ele vai ter que soltar o ar pelo nariz bem lentamente e vai fazer o exame. Aí você vai perguntar, mas professor, o paciente está lá induzido com estresse farmacológico, ou seja, o coração está lá batendo muito rápido, ele pode sentir alguma pressão torácica, né, um desconforto. Aí eu brinco, se sentir um desconforto, massa significa dizer que ele tem lesão. Né? Então, assim, não massa para o paciente, né? Mas para a gente tem certeza que o estresse foi feito de forma correta, né? E que o paciente tem lesão. Então, aí você precisa lançar a mão, fazer a sequência toda de perfusão, o paciente tentando o máximo em expiração. Finalizou a sequência, né, de perfusão, aí você já vai adquirir com o protocolo, né, habitual de estresse farmacológico, ou não, se você não for fazer estresse, só quiser avaliar, né, a massa ou o trombo. É importante a gente lembrar do plano de aquisição da perfusão. Sim. O ideal para a gente é que seja em eixo curto, tá? A perfusão ser feita em eixo curto. Em alguns casos, né, se o seu equipamento permitir, você pode, inclusive, fazer uma perfusão com aquisição em múltiplos planos. Sim. Né? Então, você pode fazer em eixo curto e mais 4 câmeras. É possível fazer isso? Alguns equipamentos permitem que você consegue fazer essa aquisição em múltiplos planos. E também é importante a gente lembrar, né, da questão do estresse farmacológico.
né? A gente normalmente pode utilizar alguns fármacos, né, que são os estressores. A gente pode usar a dipridamol, né? Então a gente usa o dipridamol. Diga. Deixa eu te perguntar, eu tô aqui habituada à rotina cardíaca sem o uso do estresse, né, sem a rotina para estresse, até porque quando foi comprado o nosso equipamento, parecia que tinha o pacote, mas não tinha, né? Inclusive não tinha. Nós, surpresa. Nós temos vários clientes que passam por isso. Ligam pra gente não veio o pacote. E aí eu queria saber o que muda, né? A gente faz aí, então, as sequências 2 câmeras, a gente faz 3 câmeras, 4 câmeras, eixo curto. Normalmente, num protocolo como o meu aqui, né? O morfológico funcional. Depois disso, a gente faz aí um axial, tem um pré, depois a gente faz um pós aí do tórax inteiro. Depois a gente faz as sequências de realce cardio, faz o cine. Mas do que difere um protocolo em qual momento eu injetaria a medicação? Qual sequência de pulso é utilizada para fazer a sequência de estresse? E que ponderação que a gente usa? É T2 também? É balance? Só para começar, antes eu gosto de complementar aí, a gente usa, você pode usar balance, né? Você pode usar o balance para poder fazer a aquisição, né? O balance não é exatamente um T2, né? Ele é uma sequência que o contraste acaba brilhando um pouquinho e tal, mas não é o mais indicado. Qualquer sequência gradiente em T1, né, que tem uma aplicação em T1, seria o ideal para você fazer as imagens. Um T1 incoerente com mínimo de fluxo ou fluxo brilhante? Isso. Aí você vai acabar tendo um fluxo muito brilhante e isso pode atrapalhar na sua avaliação da percussão, né? Então, a ideia é que você tenha uma imagem gradiente com característica T1 para que você possa fazer as imagens com melhor qualidade, assim, para você conseguir enxergar direitinho. Todas as imagens próximas do balance tem uns artefatinhos de anel que podem aparecer quando você faz em fluxo muito mais rápido, né? Enfim, às vezes a gente prefere não lançar mão desse tipo de estratégia. Tá. E aí essa sequência a gente injeta a medicação, existe um tempo ideal entre a medicação e o disparo da sequência? Tem sim. Então, para você fazer a sequência propriamente dita, previamente você fazer a sequência, você vai ter que fazer a infusão do dipridamol. Você tem que injetar o dipridamol. Se o seu serviço obter bomba injetora propriamente dita no ambiente de ressonância, massa. Se não, você vai ter que usar de alguma estratégia. A estratégia é essa, pedir para a sua equipe de enfermagem, vai diluir o fármaco de acordo com o peso do paciente, né? Qualquer fármaco é dado pelo ml por peso. E você vai, algum serviço, se a dose do dipridamol for a dose basal, a menor dose possível, se não me engano é 0,54 miligramas, então você pode adquirir a fase de injetar o medicamento em 4 minutos. A cada um minuto, ele vai injetando a dose do dipridamol. Porque você não pode fazer dose em bolos de um fármaco estressor ou de um fármaco que atua diretamente nesse sistema. Então você não pode fazer isso. Se você fizer uma dose em bolos, o paciente vai como se ele estivesse correndo muito rápido, tomou um susto, a equação disparou, você não consegue. E se ele, de fato, tiver uma isquemia, ele vai sentir dor na hora. Então, você pedir para ele fazer a apneia ou deixar correr a aquisição, o seu exame vai ser muito prejudicado. Então, você pode adquirir 4 minutos. O volume de medicação é feito no espaço de tempo de 4 minutos. E ele é dividido em porções para que seja aplicado de minuto em minuto. Pode ser. Exatamente. E aí, a enfermagem vai diluir, ou vai separar em ampolas, em seringas, para dividir em 4 minutos. Mas também tem serviço que no Brasil, pode fazer com a dose máxima do dipridamol. Não se assustem, que tem serviço que faz. E o meu serviço faz, dependendo do dia, da avaliação do cardiologista, eles usam dose máxima do
fármaco estressor. E aí você vai injetar em 6 minutos. Tudo bem? Pronto, você fez, administrou, injetou, né, em 6 minutos, e aí você vai pedir para a enfermagem conectar o contraste e só vai injetar com certa pressão quando você mandar. Por quê? Então, existe uma janela de tempo entre o momento que você injeta e o momento que você solta a sequência. Sim, isso, exatamente. Você vai, fez o fármaco estressor, vai passar os tempos de 4 minutos, só a sequência vai estar pronta, preparada, programada, e aí a enfermagem, terminei no último minuto, no quarto minuto, quando terminar, conecta o contraste e avisa. Então eles vão avisar. Então tá tudo pronto. E aí você vai orientar o paciente, tá tudo bem, Joyce? Tá tudo bem. Só meu coração está disparando muito rápido. Ok. Dessa vez você vai instruir o paciente de novo sobre a apneia, que não vai aguentar. E aí você vai pedir para que a enfermagem, olhe, durante a aquisição, no meio do barulho, eu vou pedir para você injetar. Você vai disparar a sequência. Quando passar 2 dinâmicos, você pode injetar início contraste, dependendo do seu injetora, pode apertar. Então, a gente faz a profusão após a medicação de estresse, né? Isso. E aí, vai injetar o contraste, você vai ver o contraste perfundindo lado direito e lado esquerdo, e adquirindo a imagem, beleza, você adquiriu todo a parte de perfusão, em determinado tempo. Dependendo do seu protocolo, pode ser 2 minutos, 1 minuto de fração, então vai ser nesse tempo aí. E é feita alguma medicação para reverter o efeito da estressante? Sim. Logo após você fez a sequência, dependendo do seu protocolo, você pode fazer até um eixo curto com estresse, você vai ter que fazer aminofilina, que é um fármaco que vai reverter todo o efeito do dipridamol. Mandaram uma mensagem legal aí, ó. Lembrar de atualizar a frequência, com certeza, viu? Fez o estresse, você vai ter que atualizar o seu trigger, né? A aquisição da sua imagem lá, porque vai ser uma frequência cardíaca nova. Então, você precisa ajustar realmente a frequência na aquisição da sua imagem nova, tá? É importantíssimo isso, fundamental. E, enfim, a imagem de perfusão ela é fundamental para isso. Ela tem vários estudos já na literatura mostrando comparativos entre a perfusão pela ressonância e também a perfusão na cintilografia, né? Mostrando quais são os aspectos positivos e negativos de cada um. A ressonância, pela literatura, está parecendo ter um desempenho um pouco tanto quanto superior, né, ao que você tem de cintilografia hoje com perfusão. Beleza. Deixa eu ver o que me perguntaram aqui. Me perguntaram em relação à perfusão e o eletrocardiograma. Existe alguma disfunção que acontece, alguma coisa que precisa ser corrigida, ou só ajustar a quantidade de batimento por minuto resolve isso? Em perfusão, você só precisa ajustar mesmo o batimento do paciente. Agora, tem uma coisa que não tem muita relação com perfusão, né? É a questão das arritmias. As arritmias, elas podem dar um traçado totalmente esquizoide, vamos dizer assim, né? Bastante diferente, muito heterogêneo, e que isso pode, independente de ter perfusão ou não, as arritmias elas podem atrapalhar um pouquinho a formação da tua imagem, né? Seu trigger pode ficar um pouquinho complicado. Tem alguns equipamentos que você tem uma funçãozinha lá que ele reconhece se tem arritmia, então você pode habilitar a função para ele descartar as arritmias, ou para ele pelo menos se identificar os intervalos mais frequentes do complexo QRS, né, entre RR. Então, as arritmias elas são, vamos dizer assim, um pé no saco, né, na gente, quando a gente começa a trabalhar com as imagens de coração. Se você tem um serviço de referência, ou que você tem uma infraestrutura para isso, né? Muitas vezes o pessoal lança mão de uso de alguns fármacos, né? A lidocaína, por exemplo, é um fármaco que pode ajudar
na correção de arritmias, né? Então, são estratégias que você pode utilizar, né? Ou pular um intervalo de R's, você pode pedir para fazer aquisição a cada 2, 3 ondas, né? A cada 2, 3 RRs, e são artifícios que você pode utilizar para poder se driblar, né? essa dificuldade na aquisição das imagens de cardio. A arritmia realmente é um negócio que dá um pouquinho de trabalho para a gente, e se algumas das pessoas que estão assistindo aí se tem dificuldade, não se sinta sozinho no mundo, né? Todo mundo tem dificuldade. No caso das arritmias, só a estratégia mais simples é tentar pular o intervalo RR. A ideia, sim, é uma estratégia que seria mais para manter a qualidade da sua imagem, né? Do contrário, você vai ter realmente imagem com um pouquinho de artefato de movimento, porque nem todo sistema, até quando você habilita o sistema eletrônico de reconhecimento das arritmias, ele não fica tão perfeito, a imagem não fica muito boa. Então, a arritmia realmente é um problema que a gente tem que resolver com fabricantes e tudo para chegar a uma alternativa para isso, né? E leva mais tempo também quando você habilita essa função, né? Muito mais tempo de aquisição de imagens. Me dá meu celular aí para eu pegar as perguntas um pouco, por favor. Eu vou pegar aqui as perguntas para ver o que o pessoal tinha mandado durante a semana. O que eles mandaram para você aí na sua Algumas perguntas que mandaram a gente já respondeu. As arritmias era uma coisa que é interessante. Alguém mandou um questionamento sobre que a gente não consegue, não tem estrutura para fazer isso aqui agora, que é a avaliação do fluxo, né? A avaliação de fluxo, ela cabe uma produção só para isso, só para você ver aqueles artefatinhos, né, que dão quando você está no fluxo que não está muito legal, utilizando as sequências phase e contras. Eu acho que caberia uma live só sobre o assunto, mas existe essa possibilidade para as pessoas já saberem, né, que a mesma sequência de fluxo que você faz para fluxo licórico, né, a gente consegue fazer também em exames de coração para você fazer a avaliação de fluxo, tanto em aorta como na pulmonar, como também até pelas válvulas cardíacas, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: explica, por favor, qual a finalidade de fazer as saídas VE e VD? A via de saída de VE ela é interessante demais, como a gente viu, né, no 3 câmeras que a gente começou a falar aqui mais cedo, né? Você consegue ver a saída do ventrículo esquerdo para a aorta e a relação que existe entre a abertura e fechamento das válvulas, né, para você fazer uma avaliação de fluxo, inclusive, naquela região. VD é a mesma coisa. Você vai fazer a avaliação de sístole do ventrículo direito e como é que está o funcionamento da válvula cardíaca, né, da válvula semilunar, que vai fazer a abertura e fechamento dela para poder ter a passagem de sangue para a artéria pulmonar, né, tronco pulmonar. E a partir daí também são planos importantes para que você possa programar as suas sequências de fluxo, tá? E a sequência de phase contrast. Verdade. As sequências de phase contrast, elas podem ser feitas em 2D e 3D, né? Mas, via de regra, a gente acaba sempre fazendo 2D ali para avaliar principalmente velocidade de fluxo da pulmonar e da aorta. A primeira vez que eu tive que fazer, eu tive que descobrir como é que eu posicionava o corte na mesa, o paciente na sala. Foi bastante emocionante. O Luiz está perguntando quais são os tipos e nomes de sequência que a gente costuma usar no realce tardio. Eu acho que a gente já até comentou. Aqui no meu equipamento é a PSIR, que é um Philips. Muda o nome para GE, Siemens? Não, todos esses têm esse algoritmo, né? É o mesmo algoritmo para todos em termos de nomenclatura. E a gente tem as estratégias de aquisição também com single shot, né? É interessante para quem tem arritmia, inclusive, é muito bom. Você adquirir single shot com a sequência ultra rápida, mais rápida, você consegue adquirir todos os cortes em uma única apneia. E pacientes que têm arritmia, paciente que não consegue uma apneia satisfatória, com a sequência single shot atualizando a frequência, né? Você tem que atualizar a frequência do seu equipamento. Aí você consegue essas imagens. A resolução é mais baixa, não tem jeito.
mas você consegue mesmo assim dar um diagnóstico. O desempenho diagnóstico é o mesmo das sequências convencionais, né? O desempenho é o mesmo. Mas eu gosto de deixar sempre uma ferramenta, né? Uma opcional, normalmente para quando você tem uma arritmia ou um paciente que está com muita limitação, né? E aí você precisa andar um pouco mais rápido, aí a gente pode lançar mão desse tipo de sequência. Lembrando, vocês já comentaram sobre isso, né? Mas lembrando que o diferencial dessa sequência de realce cardio é uma sequência que a gente tem que ter sangue preto e gordura apagada também. Tem que ter uma boa supressão da gordura. Então, a gente usa aqui o triplo IR, né? A gente tem supressão do sangue e supressão... A gente usa só para não gerar confusão, a gente usa essas sequências para que o miocárdio fique preto, né? E aí a gente usa o tempo de inversão adequado para isso e a gente conseguir fazer a avaliação da impregnação de contraste, né? Quando a gente faz uma espécie de calibração para ver qual tempo de inversão atende melhor ao músculo preto do miocárdio. Exato. Se você não usar essa ferramenta, você vai ficar um cego no tiroteio, né? Você vai ter que... o que é que os livros trazem? Os livros trazem de 200 milissegundos a 300, você consegue... Imagina de 200 a 300, é um mundo vasto para você achar, né, o tempo ideal com a saturação bem perfeita do miocárdio. Então, você tem que lançar a mão dessa sequência para você estimar e ver, de fato, né, o que está mais sendo efetivo, né? E... Diga. Não, tá só vendo aqui, eu acho que a gente respondeu todas as perguntas que mandaram para mim em algum momento da live. Nós resolvemos montar também nosso planejamento, né, respondendo as perguntas que vieram antecipadamente. Então, só vi um questionamento também sobre displasia, né, de ventrículo direito. É interessante a gente utilizar um protocolo legal aí para displasia. Exatamente. A gente usa muito double, né, a sequência double IR, né? Em alguns serviços usa mais ponderação T2. Exato. Né? Então, aí vai depender da sua equipe médica. E eu vi também o pessoal perguntando aí, vocês usam sequência real time, né, para paciente colaborativo? Isso é uma ferramenta, uma sequência para máquina simples. E é bem interessante, porém, ela é ruim para você conseguir avaliar a função segmentar desse paciente. Sim. Então, é uma estratégia, mas que na nossa experiência é melhor você usar, mesmo que você adquira a sequência assim, dirita ruim, com o Next lá em cima, mas adquira. Para que quando o médico for fazer a correlação na sua sessão de trabalho, ele veja a sequência real time e veja a sequência assim, mesmo com uma qualidade de imagem muito ruim. E aí ele precisa ter esse comparativo, ter 100% de certeza, né? E aí tem um mundo de sequências também que as pessoas podem estudar um pouco mais, né? Que é a sequência tagging, que é interessante para poder fazer a avaliação de não só de motilidade, mas também de pericardite, né? Que se utiliza bastante. Sim. Né? Para avaliar tiro de estrela, para avaliar... sobrecarga de ferro. Isso. Né? Então, cardio é um mundo enorme. Muito enorme, né? A gente pode passar por 3 horas e não vai conseguir falar sobre tudo. Mas é bem interessante, é algo que precisa ser bem discutido, bem batido, né? Porque tem coisas que a gente não consegue passar, né? Somente numa live, como tu falou, vai ter que ter várias lives, né? Para poder conversar. Né? É verdade, não dá para exaurir o tema aqui hoje. Aí, ó, Joyce, só para a gente conseguir ver se a gente estamos perto do final, né? Mas tem uma pergunta boa aqui. Não é nem uma pergunta, é só uma dica que é interessantíssima. Os pacientes com amiloidose, realmente, se você tem dificuldade de fazer o realce tardio de pacientes com amiloidose, você também não está sozinho no mundo, tá? Paciente com amiloidose tem muito depósito de proteínas e isso deixa o seu realce tardio doidão mesmo, fica bem complicado de você fazer um realce tardio bacana. Você não consegue achar o tempo de inversão, você não consegue achar legal. E aí, faço o quê? Qual tipo de inversão? O padrão, 300 milissegundos. Você fez, não saiu, vai aumentando. O máximo que o seu equipamento lhe permitir, você usa
e encerra o exame, não tem mais o que fazer. E aí o médico com certeza vai bater o martelo de amiloidose. Tem uma coisa que eu tava vendo, que eu acho que é legal falar, que é o seguinte, todo mundo tá meio, quase todo mundo, pelo menos, está familiarizado com o conceito de TE efetivo, né? Das sequências turbo-espinheco, não é exatamente aquele TE que você está adquirindo, mas é algo próximo. Quando a gente fala de sequências cardíacas com sincronização por eletrocardiograma, a gente tem conhecimento de contato com o conceito de TR efetivo. Porque o TR, né, o nosso tempo de repetição, o intervalo de tempo entre o impulso de excitação e outro. Aqui, quem vai controlar o nosso TR não é a gente. A gente vai dizer que a gente quer uma sequência de pulso com aquele dado TR. Mas quem vai controlar é o intervalo RR, né? É o espaço entre uma onda R e a próxima. E como a onda R, ela dá o start no nosso pulso de excitação e, consequentemente, na sequência de pulsos, ela pode ser menor ou maior, e o ciclo do paciente ele não é igualzinho sempre, então pode ser que nesse foi um pouco menor, no próximo um pouco maior, o TR, porque o TR vai coincidir ali com o nosso tempo RR, e isso pode prejudicar a nossa ponderação T1, mas é um preço que precisa ser pago quando a gente precisa usar a sincronização cardíaca. Exato. Como toda sequência que é trigada, alguma coisa foge do nosso controle, né? Então, quando você tem trigger respiratório, né? Alguma coisa. Sempre foge do nosso controle. No caso das sequências de sincronização respiratória, seria o trigger respiratório. No caso do cardio, é o trigger cardíaco que define exatamente o tempo de repetição e, por vezes, você acaba pagando um custo por isso, né? Às vezes o custo é de tempo, às vezes o custo é a ponderação da tua imagem, e aí lançar mão de saber mexer no seu trigger, né? Será que se eu não usar 2RR, eu não consigo de repente ajustar para que essa minha máquina tenha um TR que seja suficiente para a aquisição da imagem? Então, é saber mexer com ele. Perfeito, falou tudo. Quando a gente precisa de sequências aí, talvez ponderadas em T2 e por densidade de prótons, né, com TE curto e longo, às vezes um intervalo RF não é suficiente. Via de regra, o sistema faz isso de forma automática, mas quando ele não consegue, aí vai da pessoa precisar saber dessa informação, porque ela pode alterar os intervalos RF para melhorar a ponderação da imagem dela. Exato. Você quer fazer alguma consideração em relação a esse mapa T1? A mapa T1, eles são utilizados bastante para doença intersticial, né? Acho que caberia uma live inteira também sobre ela. É uma tendência, né? São coisas relativamente novas que tem ressonância magnética e que tem trazido bons resultados, né? Algumas coisas precisam ser melhor esclarecidas ainda, mas é para fazer essa avaliação de doenças intersticiais, tá? Caberia um momento inteiro para a gente falar sobre isso. É igual a sequência fez e contras, né? Seria uma coisa muito longo para que a gente pudesse comentar numa única live. Mas é para doenças intersticiais, é muito interessante também, é uma coisa boa para se fazer em casa. Gente, eu acho que os meninos contribuíram assim, de uma forma muito incrível aqui com o nosso canal, né? Com o nosso conhecimento, porque afinal de contas nós estamos aqui para trazer conhecimento para um pouco mais perto dos operadores de equipamento, né? Porque existe uma deficiência, tanto de que as pessoas tenham esse tipo de conteúdo que a gente vem postando aqui, trazendo através do Simplificando Ressonância, como há também uma deficiência desse serviço que vocês vêm prestando, de profissionais que sejam capacitados para orientar melhor esses profissionais que atuam no campo e às vezes não têm o conhecimento completo do que estão fazendo, por duas razões, por N razões. A primeira delas, a que eu acho mais crítica, é que a gente tem dificuldade de achar esse tipo de conteúdo. Porque se a pessoa fosse atrás da informação que a gente conversou hoje durante a live, eu acredito que ela precisaria de pelo menos uns 3 livros. E muitas horas sentadas para ir atrás disso daqui. E outra, às vezes, falta mesmo, acho que falta mais gente no mercado interessada em ajustar esses protocolos, porque às vezes
Eu não sei como funciona exatamente a parte de aplicação de uma terceira, uma quarta aplicação posterior, depois que vem aquelas que são obrigatórias. Porque, às vezes, o cara chega lá, instala um protocolo, e quem vai operar o equipamento, às vezes, é uma pessoa que nunca viu ressonância na vida. E aí, é muita informação para absorver de uma vez. Então, para a galera que está tendo dificuldade aí, que precisa ajustar os protocolos, eu deixo aí o site dos meninos da Top Consultoria, eles têm Instagram, tem YouTube também. @Top Consultoria, nosso Instagram. A gente ainda está embrionário no processo de redes sociais, né? A gente vai trabalhar um pouquinho para poder chegar a 1/3 do que você é, né? Um dia. Mas a TOF, ela trabalha basicamente com essas aplicações, né? Pós período de aplicações obrigatórias. E acho que essa é uma iniciativa que a gente tem uma oportunidade que a gente tem de trazer esse conforto às pessoas, né, quem está nos ouvindo, nos vendo nesse momento, de que algumas coisas são problemas que vão aparecer, né? A aplicação, ela dura uma semana, a primeira, uma semana ou 4 dias, a segunda, e para todos os fabricantes é mais ou menos assim, e depois o application, depois da aplicação, ele vai embora, e cada serviço é um serviço, né, cara? Cada serviço tem uma rotina, né? Tem uma identidade, e a partir daí... no mundo inteiro. Então, a gente sente que existe essa necessidade, muitas vezes, você ajustar um protocolo ou outro, e que no período de aplicação ficou lindo, mas que depois, quando você começa a movimentar a sua rotina, você observa que você tem uma dificuldade de reproduzir aquilo que foi exatamente feito durante a aplicação, ou que o seu paciente já talvez não tenha aquele perfil que você esperava que tivesse, né? Enfim. Então, a gente trabalha exatamente para poder trazer esse conforto e trazer essas soluções, né, para os profissionais, com a nossa parte de educação e também para as iniciativas das empresas, né, com a nossa parte de consultoria e aplicação. Então, estou pedindo aí de novo, né, @Top Consultorias é o nosso Instagram. Existe um desafio que eu acho que é parte do que vocês solucionam, que é o seguinte: normalmente, quando a gente instala um serviço novo, eles querem uma imagem de espetáculo e não estão muito preocupados nesse momento com a duração do exame, porque a agenda está vazia. Mas à medida que essa agenda enche, eles querem otimizar o protocolo, mas eles não querem perder qualidade de imagem. E às vezes a gente sozinho não consegue fazer ajuste fino em todos os protocolos. A empresa de vocês pode estar prestando essa assistência, né? É exatamente isso que a gente faz. A gente faz nossas aplicações e fazemos todo um acompanhamento, inclusive pós a nossa aplicação, a gente tem um acompanhamento pós que pode durar até 30 dias. Então, é um momento que a gente tem feedback, se ficou legal ou não ficou, né? Se conseguiram reproduzir ou não aquilo que a gente propôs. E a gente tem um critério, né, de trabalho que é baseado na prática. Então, a gente tem uma noção que tem coisas que a gente pensa em teoria que fica lindo e maravilhoso e fica mesmo, mas na prática a gente tem dificuldade de reproduzir, né? E aí, quando a agenda enche, então é pior ainda. Então, a ideia da gente é trazer isso, né? Trazer essa solução para as pessoas. Então, meninos, muito obrigada. Sem palavras para agradecer essa interação nossa aqui hoje. Pode ficar ciente que eu aprendi bastante coisa, né? Boa parte das perguntas aqui de estresse eram minhas. E aproveitei, né, para tirar minhas dúvidas, né? Sempre que a gente tem gente desse gabarito para estar trocando informação. Estou disponível para parcerias com vocês também, que for necessário. Estão convidados para próximas lives aqui também, desde já. E sucesso para vocês. A galera, pelo que eu vi dos comentários, amou a aula de vocês, gostou bastante do conteúdo que foi abordado. E eu gostei muito da parte como você fez. Eu achei que foi muito didática a parte em que você mostrou o planejamento do exame, né? Que às vezes você falar não é tão eficiente
evidente quanto mostrar. E Exato. explicar o que você está vendo ali, o que você busca ver com aquele post. Acho que é o mais importante também. A gente que agradece demais, né, a oportunidade de estar aqui falando com o seu público, né? E a gente tem que também estender os nossos agradecimentos para as empresas parceiras que acreditam em nós, né, que fazem trabalho com a gente. A MG Policlínica, a Clínica Can, o Hospital Santa Isabel, a Escola Baiana de Medicina, a Unifax. Então, para não esquecer ninguém, né? A Cardimagem, Ultrimagem, Minas Gerais, Laiobá. Então, são o Hospital Achille Maltês, são clientes nossos, são pessoas que acreditam no nosso trabalho e que estão prosperando juntos, né? E aí a gente fica muito feliz com esse retorno, com esse espaço, né? Que, sem dúvida nenhuma, é algo que só vai crescer. E eu tenho certeza que o seu canal, ele virou, não virou o seu canal, é um canal de todos nós, é uma ferramenta hoje de utilidade pública entre os profissionais da área de diagnóstico por imagem. Muito obrigada, gente. Vindo de vocês, eu fico lisonjeada de verdade, né? Eu sou só um peixinho começando a nadar aí nesse rumo. E a próxima, que a gente está inteirando, acho que é a segunda hora de live aqui. Então, é histórico a live de hoje. Um abraço a todos, curte lá, Top Consultorias. Até a próxima. Tchau. Obrigadão, professor. Vai ficar aí nos stories por 24 horas também. Ok. Tchau. Tchau.